Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, como é que vai? Bom dia, tudo bem? E vocês, como é que estão? Uhum. Ótimo, Pedro. Ah, legal, então tá. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim, 100%. Sim, tá saindo com eco ou não? Aqui no meu não. Ah, porque eu não consegui achar nas opções aqui como é que faz para sair o áudio no fone de ouvido, né? Saindo pela caixa de som do notebook, né? Eu tô te Mas, escutando eu tô te escutando muito bem. ah é? É porque eu imaginei que talvez tivesse eco, porque não tá no fone, né? Mas se tá sem eco, então tudo bem. Então eu posso falar então sem problemas, né? Então, bom dia, pessoal. Eh, Enfim, né, mais um ano que eu participo do Stutterfest, né, é o maior evento de cagueira do mundo, né, assim, temos pelo menos, internacionais, né, até onde eu sei. Temos algum evento maior do que esse, assim, que reúne várias pessoas que gaguejam do mundo inteiro, ou não? Olha, que eu saiba não, viu. Então, muito legal estar aqui, né, e parabéns pela iniciativa de todos que promovem esse evento, né. Eh, eu acho que já às vezes é difícil a gente encontrar as pessoas que gaguejam do próprio país, né, quanto mais ainda do mundo inteiro, né. Então é bom saber que as pessoas estão se reunindo e podem se reunir, né, e que é uma coisa, né, que, assim, que as dificuldades são compartilhadas pelo mundo, e não só por um país em específico não, né. E aí temos, né, vamos, o relato de domingos, né, como alguns países, né, em si podem ter um pouco mais de dificuldade para, né, pra, enxergar e cuidar da gagueira, né, mas que no geral, né, ainda temos questões que são universais, né, praticamente universais da pessoa que gagueja, né. Então logo as pessoas falando a gente já se identifica, né, que a gente passa, a gente, vê alguém passar, né, e aí acho que possibilita, né, que a gente se conecte com isso. Então tá pessoal, hoje eu vou falar sobre gagueira e as emoções, tá. Eh E esse é um assunto, né, que eventualmente eu falo sobre ele nos grupos de apoio. Eh, Primeiro, né, porque a minha formação é da psicologia, né, então, eu sinto que além de eu estudar sobre gagueira, eu também estudo sobre psicologia, né, e o estudo sobre psicologia ajuda também a gente a entender um pouco das emoções, né. E aí o que é aplicável ao caso da gagueira, né, até inclusive onde a ciência consegue nos respaldar, né, eu tento explicar, né, orientar um pouquinho, porque é realmente, uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida, né. E é uma dúvida que faz total sentido, né, que se pense se as emoções elas causam a gagueira, elas participam da gagueira, elas têm um papel importante ou não e coisas do gênero, né. Eh, então, vamos lá, né, só para me apresentar rapidinho, eu me chamo Pedro, eu sou psicólogo daqui de Mato Grosso do Sul, tá. Eu sou professor universitário, né, por um tempo que eu estarei lecionando, né. Eh, eu também sou pessoa que gagueja e também sou moderador do grupo de apoio, né, de pessoas que gaguejam, né. E também sou terapeuta de pessoas que gaguejam, então tem várias coisas aí em volta das pessoas que gaguejam, né. E bom, vamos lá, né, então a gente, eh, sabe, né, que a gagueira, ela é bastante confundida, né, pelas pessoas que não gaguejam, especialmente, e também pelas pessoas que gaguejam como uma dificuldade emocional, né. Então é muito provável que uma pessoa que não conheça a gagueira, que nunca tenha ouvido falar, ela assuma, quando ela vê uma outra pessoa que gagueja, como aquela pessoa estando passando por dificuldades emocionais, né. Eh, assim, a disfluência, né, que são, assim, as formas como a gagueira aparece na fala,
elas não são exclusivas da pessoa que gagueja, né. Então, pessoas que não têm gagueja, eventualmente, experienciam disfluências na fala, né, repetição, especialmente, talvez possa haver um bloqueio, né. Elas também experienciam, né, uma frequência muito menor, tá, e sem comorbidade de outras questões, como, por exemplo, esforço físico e coisas nesse sentido, né. Mas elas têm uma experiência de fala, né, em que elas também, de vez em quando, também têm influência, né. E isso aumenta, geralmente, pessoal, quando elas estão em momentos, de intensas emoções, né. Então, quando elas têm, alguma situação que causa muita ansiedade, que causa muito medo e afins, né. Então, geralmente partindo da experiência própria, né, e desses estereótipos que já se tem de que, gaguejar porque tá nervoso, é porque tá mentindo, né, elas acabam enxergando as pessoas que gaguejam como sendo pessoas que estão passando por um momento emocional difícil, né, e não como pessoas que têm um transtorno. Então, já começa essa associação aí, né, que o gaguejar, né, ele é visto como algo emocional. Então, eu estou passando por um momento emocional, né, isso se reflete na minha fala através das fluências, beleza? Então eu acho que socialmente, né, essa relação ela existe, né, independente se a pessoa que gagueja está passando por uma situação emocional ou não, muitas vezes ela lida com isso, né. Eh Tá, né, então esses estereótipos, eles acabam caindo sobre a pessoa que gagueja. Ah, mas a pessoa que gagueja, ela é ansiosa, ela é nervosa, ela é medrosa, ela é um monte de coisa, né. Eh, e aí pessoal, acontece que assim, que ok, né, embora seja um estereótipo, né, às vezes, né, esse estereótipo, ele pode vir a se confirmar em algumas pessoas que gaguejam, do tipo, algumas pessoas que gaguejam realmente são mais ansiosas, realmente, sofrem de medo, né. Realmente, né, em algumas situações de fala, né, elas estão emocionalmente mais intensas, né. Eh, mas, né, apesar do que se acha que isso então seria, a causa da gagueira, né, assim, a pessoa então gagueja porque está com as emoções lá em cima. É muito mais uma consequência, né, de ter uma vida, né, levada com a gagueira, né, e aí, por ter gagueira, né, ela vivencia situações, né, de vida, né, igual, por exemplo, o Domingos estava relatando, uma situação de bullying, de chacota, de algum tipo de xingamento, né, outras experiências também, né, ser ignorada, eh de sofrer risada, né, que levam essa pessoa que gagueja muitas vezes a apresentar essas emoções, né. Ou seja, ao invés de ser uma causa da gagueira, né, as emoções nesse caso seria uma consequência de viver com a gagueira, né. Então viver com a gagueira leva a experiências difíceis leva à presença dessas emoções, né. Então, a lógica é o contrário, né. Mas é claro, do ponto de vista das outras pessoas, né, da sociedade, pode muito bem ser atribuído como causa, né, e não como uma consequência, né, de ter gagueira, tá. Isso é muito interessante porque, como essas coisas, né, a presença da gagueira e a presença das emoções, né, muitas vezes elas são simultâneas. Então, uma pessoa que gagueja está ali experienciando emoções de ansiedade, medo e coisa do tipo, é muito comum que ela própria atribua como causa, né. Então, a gente escuta bastante relatos, né, do tipo: "Ah, a minha gagueira é emocional", né. "Ah, eu gaguejo quando eu tenho as emoções", né. "Ah, eu acho que eu não consigo controlar as minhas emoções, por isso eu gaguejo", né. E aí a gente tem essa própria correlação, né, não só das outras pessoas, mas também da própria pessoa que gagueja, né, que muitas vezes não entende, né, às vezes não é tão assim, não teve acesso a tantas informações sobre o que é gagueira, né, então essa atribuição ela é bastante recorrente, né. Eh, e aí sim, né, e aí sim temos uma situação, né, em que a gagueira ela é associada, assim, majoritariamente com as emoções, né. Então tá.
Então estamos falando de ocorrências diferentes, né, da gagueira é uma ocorrência, as emoções são outra ocorrência, né. Mas aí que tá, né, então será que as emoções, então, elas possuem somente esse papel mais, enfim, esse papel que não se conecta com a gagueira de forma nenhuma? Sim. E aí, pessoal, a gente tem uma outra situação, né, que, as causas da gagueira, né, elas ainda estão sendo investigadas, né, a gente tem uma boa noção, né, de onde que vem, né, mas não temos uma noção exatamente como funciona. Então, assim, a gente sabe que tem os fatores que são determinantes para que a gagueira aconteça, que eles precisam estar presentes, né. Então, hoje a gente tem uma boa ideia de que tem aspectos, genéticos envolvidos, então a pessoa, supostamente, tá, até onde nós conhecemos, né, para apresentar gagueira, né, para desenvolver a gagueira lá na infância, ela precisa ter, algum fator genético envolvido, que ela herdou dos pais, do avô, enfim, né, de algum lugar da sua família, né, para que ela desenvolva, né, o transtorno. Eh, e aí, eh, então, temos essa causa que seria a causa principal, tá. Mas também, né, temos fatores que intensificam a gagueira, né, porque quem é a pessoa que, gagueja sabe que você ter gagueira é uma coisa que varia bastante na sua vida, né. Então, às vezes a gagueira ela tá mais intensa, às vezes ela tá menos intensa, às vezes, sei lá, parece que ela desaparece, né, e depois ela volta mais forte ainda. Então tem essas oscilações, né, que embora não assim, que, embora a gente não diga que a gagueira está sendo curada ou coisa do tipo, faz com que a gagueira ela fique alternando, né, ela, alterna de frequência, de intensidade, coisa do tipo, né. São, né, pessoal, fatores que a gente não atribui causa, tá, que podem existir, mas que, de alguma forma elas intensificam a gagueira, né. Então, a experiência canônica, né, da pessoa que gagueja que é, né, quando vai se apresentar em público parece que a fala trava, né, parece que não sai nada, parece que a gagueira se intensificou 10 vezes, né. Então o que que acontece nesses momentos, né, e que não são aleatórios, tá. A gagueira ela tem horas que ela tá menos intensa e mais intensa, mas isso não é aleatório, tá. Geralmente tem fatores que explicam. E por que que, em momentos, né, emocionais, parece que a gagueira então se intensifica, né. E aí pessoal, a gente, consegue enxergar os fatores emocionais como um desses fatores que intensificam a gagueira, né, então eles não causam, né, mas eles têm o poder de intensificar. Por exemplo, né, numa situação ansiogênica, né, então poderemos dizer que é mais provável que alguém gagueje, né, melhor, que uma pessoa que gagueje, né, do que uma pessoa, que não tem gagueje, né. Então as emoções ali, elas não estão causando, porque a pessoa já iria gaguejar de qualquer jeito, né, mas elas estão intensificando, né, tornando essa gagueira mais frequente e mais intensa naquele momento, né. Então por isso, né, existe até uma associação correta aí, né, de que as emoções sim, né, elas têm uma influência também na gagueira, né. E aí temos, esse fator, por exemplo, temos, por exemplo, se pudéssemos enumerar, né, também como um fator que intensifica a gagueira, né. Temos, fatores linguísticos, né, temos fatores, por exemplo, né, da higiene do sono. Então a gente sabe também que, um sono higienizado, né, um sono, estando nas suas condições, ideais, assim, ajudam na gagueira, né, então tem vários fatores, né, que interferem, tá. E as emoções, é um deles, né. E aí, é muito comum, né, que a pessoa que gagueje, né, ao longo da sua vida, eh, não só ela sofra de emoções, né, emoções especialmente negativas, de medo, de ansiedade, por conta de toda a sua trajetória de vida com a gagueira, né, então nas experiências que ela passa, né,
seja ela na escola, na adolescência, com outras pessoas, em grupos, na igreja, né, eh, que ela acumule uma série de experiências negativas e por conta disso, né, ela apresente, um quadro emocional bastante, assim, bastante intenso mesmo, né, que por sua vez, né, vai, retroafetar também nessa gagueira. Então, uma pessoa, né, vamos pegar um caso aqui, por exemplo, né, que praticamente toda a situação de fala, seja com grupos ou não, ela entra em um estado emocional de ansiedade, né. É bem possível, né, que esse estado emocional dela de ansiedade, de intensa ansiedade, esteja afetando também, né, essa fluência, tá. E aí, né, ela vai, além de sofrer essa ansiedade, que já é uma coisa ruim, né, que já é uma experiência de fala que fica desgastante, é possível que ela experiencie mais episódios de gagueira, né. Então tá, né, então, eu cuidar da minha parte emocional pode ajudar com a gagueira, né, e aí, né, temos assim, 2 pontos de vista, né, que dá para olhar para essa situação. Primeiro é o seguinte, o que está sendo valorizado numa experiência de fala, né. Porque assim, imagina você falar, né, você estar falando e você ser uma pessoa que constantemente vive emoções durante a fala, né. Isso é extremamente desgastante, pessoal. A gente ficar falando e sofrendo essas coisas, né. Então, o primeiro ponto, né, é que assim, a qualidade de vida, né, e a qualidade, da experiência de fala da pessoa que gagueja não está ligada só à presença ou à ausência da gagueira. Está ligado também, a esse desgaste que ela tem, que ela sofre, né, seja um desgaste psicológico, seja algum outro tipo de desgaste, enquanto ela fala. Então, cuidar das minhas emoções, né, cuidar da minha parte psicológica é importante para que eu tenha uma experiência de fala mais tranquila, uma experiência de fala mais leve, uma experiência de fala de menor sofrimento, né, independente às vezes de quanto eu gaguejo, né. Então, é muito bom eu poder falar e poder ficar bem, né. Eu depois de me, apresentar em público, eu poder ficar feliz com o meu desempenho, eu poder ficar realizado com aquilo que eu consegui, e não ficar remoendo uma série de situações que passam pela minha cabeça. "Ah, será que alguém reparou na minha gagueira? Será que estão me julgando? Será que isso? Será que aquilo?", né. Então primeiro, né, esse trabalho, psicológico é importante para dar essa qualidade na experiência da fala, né. E segundo, né, agora os pontos, que sim, né, que assim, embora não seja um grande efeito, né, e não tenha um efeito direto e um trabalho direto, o trabalho com as emoções, né, pode sim ajudar também na fluência, né. Não é assim, não vai ser o que vai curar a caquira, tá, pessoal? Mas pode ter alguns impactos, especialmente em situações de fala que são bastante ansiogênicas, né. Então, apresentação em público, falar com uma autoridade, falar com alguém importante, falar com um grupo de pessoas, falar para mais de uma pessoa, né. Aí pode ser que sim, né, que a pessoa estando, emocionalmente, né, mais exposta, mais madura com relação a algumas questões da carreira, possa ter esse ganho, né, porque vai ter esse fator intensificador diminuído, tá. E aí teria, os 2 tipos de ganhos, né, tanto um ganho na experiência da qualidade, bom, o ganho na qualidade da experiência da fala, né, que é você poder falar tranquilo, você falar e estar bem com você mesmo, né, quanto, algum ganho, né, em situações, que são ansiogênicas, né. E aí a pessoa, eh, conseguindo manter as suas emoções ali um pouco mais, ela pode ter também uma experiência de fala com menos gaguejo, né. Então acabaria tendo esses 2 lados, né. E aí as emoções elas são coisas curiosas, né, que assim, quando a gente fala sobre as emoções, tá, isso em qualquer pessoa, a gente está falando de reações do corpo,
tá? Então as emoções, elas são reações, fisiológicas que nós temos, né, então, por exemplo, que é a ansiedade, né, ansiedade é um misto de coração acelerado, de tremedeira, de nó na garganta, que eu sinto em mim mesmo, né, e que eu aprendi a dar o nome de ansiedade. Então a gente aprende essas sensações do corpo, a dar nome a elas, né, e aí a partir daí, a gente pode identificar elas na gente e falar: "Opa, estou com ansiedade. Opa, estou com medo. Estou feliz", né. Eh, e e e sendo, alterações do corpo, né, são alterações que a gente não controla de uma forma direta, né. Então, eu não poderia pedir aqui para vocês o seguinte: "Pessoal, eu queria agora que vocês ficassem ansiosos", né. E aí todo mundo ficasse ansioso, né. Não tem como, né, essa ordem não existe, né. Assim como a ordem também: "Pessoal, não fiquem ansiosos", né, ou então: "Pessoal, fiquem menos ansiosos", né. Ela também não funciona, né, porque as emoções não estão ao nosso controle direto, né. As emoções, elas são reações do corpo, tá, eh, que acontecem, né, e que são reflexos da nossa vida. Então, quando a gente tem, uma vida em que, a gente consegue lidar com as coisas, consegue lidar bem com as coisas, em que a gente não sofre de experiências negativas, por exemplo, um bullying, uma chacota, e coisas do tipo, é provável que as emoções elas apareçam menos, né. Então, as emoções elas estão acontecendo, elas acontecem em decorrência, né, das experiências de vida que nós temos. Então, quanto mais a gente conseguir proporcionar experiências de fala positiva, né, experiências de fala segura, experiências de fala que a gente consiga se sentir realizado, que a gente se apegue a outras questões, né, como por exemplo, eu consegui falar, né, e não se eu tive mais ou menos fluência, a gente estará produzindo experiências de fala positiva, né, e o nosso corpo nos presente teia, né, nos dá de presente, emoções que são positivas e que que não são emoções negativas, né. Então, a consequência, né, da gente, superar algumas questões da cagueira mesmo, né, é realmente uma diminuição nessa intensidade das emoções negativas e, né, uma tranquilidade na hora de falar, que por sua vez, né, em algumas situações podem diminuir a gagueira, né. Então tem todos esses ganhos aí. Beleza, pessoal? Como estamos não sei se, alguém pode me informar, mas assim, nós vamos até às 10 mesmo? Ou como é que é? Então, você, pela programação oficial, Pedro, ainda tem uns 5 minutos. Como às vezes a gente teve alguém que passou um pouquinho, então eu te dizer mais uns 10 minutos, então, ao todo. Tá bom? Tá bom, beleza. Tá, Beleza. show. Então tá, pessoal, onde eu parei mesmo? Ah, tá, né, e aí é isso, né, assim, eh eh, eu acho uma coisa bastante concomitante, né, e aí vocês pessoas que gaguejam, especialmente pessoas que gaguejam, que convivem com outras pessoas que gaguejam, né, que, eh, a melhora, né, da pessoa que gagueja em lidar com a sua própria gagueira, né, ou seja, uma pessoa que teve um caminho aí de autoaceitação, um caminho de enfrentamento de situações da vida, né, de conseguir se colocar no mundo, se colocar no mercado de trabalho, se colocar nas situações de apresentar em público, né, já teve esse caminho, né, esse processo, né, vamos por aí de superar algumas dificuldades da gagueira, também experiencia essa superação no campo de vida emocional, né. Também tem esses impactos, emocionais que são positivos, né. Então, geralmente são pessoas que sofrem menos com a apresentação da gagueira, que conseguem falar, gaguejar, né, e depois ficar bem com isso, né, que aconteceu. Então, a gente percebe que, como a produção de uma experiência, positiva com a gagueira, né, na sua vida também impacta as suas emoções, né.
Agora, né, se isso é um caminho consistente para melhora da fluência em si, eu não sei dizer, né. Eu imagino que tem alguns impactos positivos, mas que não seja o foco principal, né. Eh, e aí, bom, e aí é isso, né. Eh, é possível então, por exemplo, reverter um quadro, por exemplo, de uma síndrome do pânico relacionado à gagueira, né, então a pessoa passa por alguma situação, desculpa, é uma pessoa que quando vai falar, né, quando vai ter uma apresentação, entra em pânico, né. Entra em pânico, tem uma série de sintomas, muito intensos de ansiedade e não consegue falar, né. É possível ela reverter isso? É é possível, ela provavelmente vai ter que fazer, um trabalho, né, assim, terapêutico de alguma forma, né, que possibilite ela produzir experiências positivas com a fala, né, não só as experiências negativas, né, mas também experiências positivas ao longo do tempo, né, para que as emoções, né, como eu falei, que surgem na gente, que são consequências de coisas que a gente vive, né, que surjam emoções diferentes, né. E aí ela pode com o tempo, né, e aí tem também outras técnicas que ajudam com isso, né, trabalhar essas emoções para que ela possa aí ter uma outra experiência de fala. Então por isso é bastante importante, né. Eh, bom, uma coisa que eu poderia também acrescentar, né, que é uma relação assim, também bem frequente que atrapalha as pessoas que gaguejam, né, eh, é a existência, pessoal, nas pessoas que gaguejam, de um intenso padrão de comportamento de fuga e esquiva, né. O que seria uma situação de fuga e esquiva? Seria uma situação de fala, por exemplo, né, que a pessoa que gagueja, ela opta por não enfrentar, né. Então, assim, muitas pessoas que gaguejam, às vezes, falam assim: "Ah, mas, eu não consegui ir me apresentar por conta da gagueira", né. "Ah, eu não consegui fazer tal coisa por conta da gagueira", né. E aí, quando a gente vai analisar, a pessoa sequer tentou, né, a pessoa sequer enfrentou a situação, né. Então, assim, uma coisa é você não conseguir por conta de um bloqueio, por conta de uma repetição ou algo do tipo, né. Aí tudo bem, né, estaremos falando que a culpa foi da gagueira, né. Mas uma outra situação é a pessoa fugir de uma dada situação, ela não enfrentar, ela tomar a escolha consciente de não enfrentar, né, com medo de que a gagueira apareça, tá. Nesse segundo caso, pessoal, a gente está falando de um comportamento de fuga e esquiva, né, que as pessoas podem ter, né, que as pessoas que gaguejam podem ter, né, e que, assim, e que tem uma parcela, né, de responsabilidade, vamos dizer assim, né, também da própria pessoa que gagueja, né, de não enfrentar, né, para não ter que lidar com uma série de questões da gagueira ou do ouvinte, coisa do tipo, tá. E isso é bastante comum, né, então que a pessoa, por exemplo, que gagueje, né, numa situação de trabalho, de faculdade, ela encaminha uma mensagem para o professor explicando que ela tem gagueira, né, e que portanto, se haveria alguma possibilidade dela entregar um trabalho escrito ou fazer alguma coisa que ela não precisa apresentar, tá. Eh Ok, né, eu acho que cada pessoa tem o seu momento, né, de autoaceitação, né, desse processo em como lidar com a gagueira, né. Então a gente entende isso, né, e respeita e apoia, né, que a pessoa encontre soluções para ela, né. Só que essas soluções, pessoal, eh, elas frequentemente elas não ajudam a pessoa a lidar com as suas, elas não ajudam a pessoa a produzir uma experiência de fala positiva, né. E pelo contrário, muitas vezes elas reforçam na própria pessoa que gagueja uma suposta incapacidade dela de se apresentar, de, dar conta de uma situação de fala e coisas do tipo, né. Então é como se fosse mais né, mais uma soma de experiência negativa, né. E aí lembra, né, como eu falei,
que a produção de experiências positivas, de experiências positivas com a fala, é muito importante para a pessoa que gagueja, especialmente no campo emocional, né? Então, uma pessoa, né, que gagueja, que sempre foge de situações de fala, muito provavelmente é uma pessoa que gagueja que nunca vai ter experiências positivas com a fala, e que vai ter sempre, né, emoções negativas, vai ter medo, vai ter ansiedade, né, porque o nosso corpo precisa passar pelas experiências para ele entender que, que está tudo bem, por exemplo, gaguejar, né. Então, como é que a gente, por exemplo, trata, emocionalmente falando, né, eh uma criança que tem medo de buscar água no escuro, né, com as luzes apagadas, que tem medo de buscar água, por exemplo, na cozinha, né. Eh, Se a gente só conversar com a criança, né, explicar que o escuro não tem bicho, não tem monstro, não tem nada, pode até que ajudar um pouco, né. Mas o que vai realmente, preparar essa criança, ela ir buscar água várias e várias e várias vezes, né. Com o tempo, né, desse ir buscar água várias, várias, várias vezes, o corpo se acostuma com a situação, né. E aí, com o tempo, essa situação ela para, né, de ser um gatilho para emoções negativas, que a criança tinha antes, né, de medo, de ansiedade e etcétera, né. E com a pessoa que gagueja, a mesma coisa, né. Eh, Se ela evitar, né, de participar dessas, situações, né, e ela ficar só se esquivando, ela não vai dar chance ao corpo dela, né, de, se acostumar com esse tipo de situação, e aí parar de ter essas emoções negativas, né. Então, a experiência, né, de exposição para a pessoa que gagueja é extremamente importante, né. Além dela ajudar a pessoa que gagueja a adquirir novas habilidades de comunicação, né, de enfrentamento do ouvinte, de posicionamento pessoal, né, contra as outras pessoas, ela também tem um impacto emocional a longo prazo, né, que faz com que o corpo agora falando de uma forma fisiológica, ele se acostume, tá, acostume com as situações de fala, né. E com isso, com o tempo, né, as emoções elas deixam de aparecer, né, podem aparecer ainda, né, mas aparecer de uma forma tão intensa, tá. Então, assim, a exposição pra pessoa que gagueja é extremamente importante, né, extremamente importante. Eh, e aí, né, temos isso, né, eh, isso marcado em pessoas que gaguejam, né, e que podemos aqui até temos vários exemplos do grupo, né, por exemplo, o Luiz, né, agora eu vou te usar como exemplo, né, que possuem, que falam, né, que falam em público, que a gente percebe, né, assim, a gente observa e percebe como ele tem uma experiência de fala, né, que, possui gagueira às vezes, mas uma experiência muito tranquila, né, é uma experiência que provavelmente ele fica bem com isso depois, né. Que não é uma experiência traumática, mais uma experiência traumática, né. E que ele conseguiu isso através do tempo, né, através de se expondo várias e várias e várias vezes a uma série de situações, né. E como benefício, né, ele poderia falar, outras pessoas também poderiam falar, né, eu poderia falar, né, que o quanto a exposição ela é importante, tá. E aí retroage, né, tudo isso, né, e aí também podemos perceber uma coisa bem interessante, né, como, é possível gaguejar, né, sem ter aquela silhueta de uma pessoa que está num momento emocional intenso, né. Então é possível eu gaguejar e ser confiante, né, e demonstrar confiança. É possível eu gaguejar e falar de maneira tranquila, né. Então não necessariamente a pessoa que gagueja é uma pessoa emocionalmente, mais afetada, né. Só que isso se desconstrói com a vida, porque geralmente ela se torna, né, devido a experiências negativas, e ela precisa desconstruir isso, ao longo da vida, né. E esse processo da desconstrução é só realmente se expondo, se expondo, se expondo, e tendo cada vez mais experiências de fala que são positivas, né. Bem, não sei se ficou confuso, pessoal, que eu tentei falar bastante, né, mas, são essas as constatações aí da relação entre as emoções e a Sua carteira, dó. né. Sei como é. Eh